Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito da construção da reta real. A gente vai fazer isso a partir de dois conjuntos numéricos, o conjunto dos números racionais e dos irracionais. Se você não sabe bem quem são eles, logo depois de terminar esse vídeo aqui, corre lá na playlist e assiste, porque temos material sobre cada um. Por falar nisso, você está perdendo as notificações das aulas novas? Se inscreva no canal, ative as notificações, que é para não ficar por fora de nenhuma novidade. Se esse assunto de reta real te interessa, dá um like no vídeo e também já aproveita e compartilha com os amigos esse conteúdo. Feito tudo isso, então bora para a aula! O primeiro conjunto para o qual a gente foi apresentado foi o conjunto dos números naturais. Fazem parte desse conjunto o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Na sequência, fomos apresentados ao conjunto dos números inteiros, que é aquele em que possui, para além dos elementos dos naturais, também os seus opostos, ou seja, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. A etapa seguinte foi a de definirmos o conjunto dos números racionais, que é o conjunto de todos aqueles elementos que podem ser escritos na forma de uma divisão por inteiros. Apesar de, nessa etapa, estarmos trabalhando com uma quantidade imensurável de elementos, se a gente olhasse com cautela entre eles, iríamos ver que existiam espaços vazios. Bem, esses espaços vazios, por sua vez, eles foram preenchidos pelo conjunto dos números irracionais, que eram todos aqueles que não são racionais. Nesse momento, ao considerarmos, para além dos números racionais, também os irracionais, foi possível ver, então, todos esses conjuntos numéricos exibidos na forma de uma reta. Essa reta é conhecida como a reta real. E por que disso? Por que desse nome? Porque essa reta é a representação gráfica dos números reais. Os números reais, que por sua vez, então, podem ser definidos como a união entre os racionais e os irracionais. O que a gente conversou sobre a construção dos números reais pode ser vista também na forma de diagrama, ou seja, começamos trabalhando com os números naturais, agregamos a eles outros elementos como seus opostos, constituindo assim o conjunto dos números inteiros, e ao considerarmos todas as divisões possíveis entre números inteiros, surgiu o conjunto dos números racionais. À parte, todos aqueles que não eram racionais, a gente chamou de irracionais. A união desses dois grandes conjuntos, racionais e irracionais, é o que compõe o conjunto dos números reais. O que vamos falar agora é, uma vez que a gente tem o conjunto dos números reais representados por meio de uma reta de elementos, fica muito claro a possibilidade de ordenação dos elementos nessa reta. Ou seja, se existe uma relação de ordem que a gente enxerga graficamente, a gente precisa expressá-la por meio de sentença. Então, vamos falar agora sobre as definições das expressões estritamente menor e estritamente maior. Vamos começar pela expressão estritamente menor. A gente vai dizer que um número A ele é estritamente menor que um número B se... E daí vocês vão ver que sempre que tem definição, eu costumo colocar esse se aqui em letras garrafais, que é para vocês identificarem qual é a condição para a qual vocês devem ficar atentos. Então, a gente diz que A é estritamente menor que B se existe um número estritamente positivo T, tal que eu pegando esse número T e somando com A, resulte em B. Ou seja, A é menor do que B se A somado de um número T é igual a B.
para T estritamente positivo. Analogamente, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, então, que B ele é estritamente maior do que A, caso exista um número T estritamente positivo, tal que T somado com A seja igual a B. Geometricamente, o que foi dito há pouco? Foi dito que se eu tenho um número A e eu tenho um número B, então eu vou dizer que A é menor do que B, caso exista um número T estritamente positivo, tal que eu pegue o número A e some com o número T e, com isso, eu encontre como resposta o número B. Se isso acontece, A é menor do que B. Analogamente, se A é menor do que B, significa que B é maior do que A. Vamos pensar em termos de altura. Se eu digo que João é menor do que Francisco, significa que Francisco é maior do que João. É a mesma relação. Para ambos, a condição que tem que ser respeitada é a mesma. Tem que existir um número T estritamente positivo, tal que quando eu pego esse T e somo com a resposta é B. Percebam que A ser menor do que B significa o quê? Que A está à esquerda de B. E como a gente tem aqui que B é maior do que A, o que a gente tem? Que B está à direita de A. Então, B maior do que A, B está à direita de A. A menor do que B, A está à esquerda de B. Então, na reta real, quanto mais à direita um valor está, maior ele é. Quanto mais à esquerda ele tiver, menor ele será. Da mesma maneira que a gente falou da relação de ordem no sentido de estritamente maior ou estritamente menor, a gente poderia definir menor ou igual. Ou seja, a gente vai dizer que A é menor ou igual a B, caso exista um número T positivo qualquer, tal que somado, esse T somado com A resulte em B. Qual é a diferença para o caso anterior? No caso anterior, esse T aqui, ele era estritamente positivo. E quando ele é estritamente positivo, a gente está retirando dele a possibilidade dele valer zero. Percebam que agora, quando eu incluo a possibilidade de t valer zero, caso esse camarada aqui seja nulo, o que a gente vai ter? Que A é exatamente igual a B. Então, quando a gente permite que t seja zero, a gente inclui a possibilidade de A e B serem iguais um ao outro. Então, a gente diz que A é menor ou igual a B, caso exista um número real t positivo, tal que somado com A resulte em B. Analogamente, a gente vai dizer que B é maior ou igual a A, caso exista um número real positivo t, tal que somado com A resulte em B. Do que foi dito, então, é importantíssimo ficar claro. Quando a gente fala que um número t ele é positivo, eu estou considerando todos os valores de t maiores ou iguais a zero. Se eu digo que t é estritamente positivo, eu excluo a condição dele ser zero. Logo, ele tem que ser maior do que zero sempre. Do mesmo jeito,
falar que t é negativo, significa que t pode ser menor ou igual a zero. E t estritamente negativo significa que t é exclusivamente menor do que zero. Geometricamente, como que a gente enxerga isso? Bem, se eu estou falando de valores estritamente positivos, eu estou falando de todo mundo que está à direita de zero. Se eu estou falando de valores positivos, eu estou falando do zero e também de todos os que estão à sua direita. Já na situação de negativo se eu estou falando de valores estritamente negativos, t menor do que zero, eu estou falando de todo mundo que está à esquerda de zero. Por outro lado, se eu estou simplesmente dizendo que t é negativo, então eu estou falando de todo mundo que está à esquerda de zero, incluindo zero. Diferenças, então, de negativo para estritamente negativo, de positivo para estritamente positivo. Vamos agora resolver 2 exercícios em que a gente precisa conhecer bem essa parte geométrica e as relações de maior e menor. Nesse primeiro, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós temos uma reta e nessa reta estão marcados alguns pontos. Aqui, o 0, o x, o y, o z e o 1. Além disso, a gente tem também 6 sentenças. Nosso objetivo vai ser responder, ou melhor, nosso objetivo vai ser escolher uma dessas afirmações para ser considerada correta. Então vamos lá. Temos a nossa reta e agora vamos verificar o que essas sentenças estão nos dizendo. Primeiro delas, a letra A está dizendo que 0 é menor do que y, que por sua vez é menor do que 1. Se 0 é menor do que y, significa que 0 está, segundo essa sentença, 0 está à esquerda de y. É verdade? 0, y. 0 está à esquerda de y. Verdade. E que y é menor do que 1. Se y é menor do que 1, y tem que estar à esquerda de 1. Vamos ver. Aqui está y, aqui está 1, y está à esquerda de 1. Então, essa letra A, verdadeira. Vamos para a letra B. X é menor do que y, que por sua vez é menor do que 1. Então, se x é menor do que y, eu preciso enxergar na minha reta x à esquerda de y. X, y. X está à esquerda de y. Ok. E y menor do que 1. Y à esquerda de 1. Então, sentença verdadeira. Agora vamos aqui. X menor do que z, que por sua vez é menor do que 1. X, z. X à esquerda de z. X é menor do que z. Perfeito. Agora, z menor do que 1. Vamos olhar. Z menor do que 1. Z está à esquerda de 1. Então, aqui, verdade também. A letra D nos fala que x é menor do que y, que por sua vez é menor do que z. X menor do que y e y menor do que z. Verdade. A letra E. 0 é menor do que x, que por sua vez é menor do que z. 0 é menor do que x, porque está à esquerda, e x está à esquerda de z. Então, x é menor do que z. Então, 0 é menor do que x e x é menor do que z. E a última, 0 menor do que x. Certo. X menor do que y. Certo. Então, a nossa opção é a quarta. Todas as alternativas estão corretas. Nesse exercício, a gente vai fazer o oposto, ou seja, nós é que vamos esboçar uma única reta que possua os pontos 0, x, y, z e w que satisfaçam simultaneamente as afirmações abaixo. Então,
Aqui está a reta. Como tem o zero, eu vou colocar o zero aqui. Agora, vamos, com base nessas letras A, B, C, D e F, perdão, tentar situar o que a gente pode falar sobre os elementos. Primeiro, a gente tem aqui que 0 é menor do que Z, que é menor do que Y. Então, 0 está à esquerda de Z, que por sua vez está à esquerda de Y. Na letra B, a gente tem que x é menor do que y. Ou seja, x vai estar em algum lugar, x vai estar algum lugar para cá, à esquerda de y. Eu não sei se está entre z e y ou em que altura aqui, eu não sei. Mas eu sei que x está para cá, então eu vou deixar essa marquinha aqui. Na letra C, diz que 0 é menor do que W, que é menor do que X. Ou seja, por um lado, fala que 0 é menor do que W, fala que W é menor do que X, mas observe que se 0 é menor do que W e W é menor do que X, então está dizendo que 0 é menor do que x. Logo, x está aqui dentro. O que eu sei? Não sei onde que x está. Não sei onde x está. Só sei que w está à esquerda dele. Na letra D, fala assim, que w é menor do que x, que é menor do que y. Ok, não me acrescentou em nada. Letra E. W é menor do que Z, que é menor do que Y. Isso é importante, porque W está à esquerda de Z. Então, eu sei que W está para cá. E eu sei que Z é menor do que X. Então, X está aqui. Perceba que o que nós temos aqui esboçado, o que a gente conseguiu esboçar, foi justamente, então, uma reta que satisfaz a todas as sequências. E nessa nossa reta, a gente marcou os pontos 0, x, y, z e w. Vamos agora falar de alguns subconjuntos importantes dos números reais. Quando a gente fala do conjunto dos números reais sem o zero, a gente tem, então, que a gente está falando do R estrela. Note que o R+, são o conjunto dos números reais, dos x que pertencem aos reais, tais que x são maiores ou iguais a zero. Lembra que R+, são todos os reais não negativos. Então, esse aqui é o conjunto dos reais não negativos. E o R-, que são os reais não positivos, ele é composto por todos os números reais, tais que x é menor ou igual a zero. Da mesma maneira que lá para os racionais, as duas únicas operações que a gente estava considerando eram soma e produto, aqui também. Lá nos racionais, valia a associatividade. Então, aqui ela permanece válida, assim como a comutatividade e a distributividade do produto em relação à soma. Como todo número racional é também um número real, a gente tem que o zero, que é o elemento neutro da soma, é também o elemento neutro dos números reais. Que o 1, que é o elemento neutro do produto dos racionais, é também aqui nos reais. Da mesma maneira que aconteceu lá nos racionais, aqui existe o elemento oposto, ou seja,
para todo A real, existe um único menos A que pertence aos reais, tais que quando eu somo A com menos A resposta é o elemento neutro, que é o zero. O elemento inverso, ele diz o seguinte: para todo A que pertence aos reais, existe 1 sobre A pertencente ao conjunto, tal que o produto de A vezes 1 sobre A vai dar 1. Aqui é necessário que tenhamos atenção, porque, na verdade, não é para qualquer A que pertença aos números reais, é para qualquer A que pertence ao R estrela. Por quê? Porque se eu vou pensar no elemento inverso de A, ou seja, com o A indo para lá no denominador, eu preciso exigir que o A não seja nulo. Então, para qualquer número A pertencente ao conjunto do R estrela, existe o 1 sobre A pertencente ao R estrela, tal que A multiplicado por 1 sobre A vale 1. Agora que a gente viu as propriedades, vamos aproveitar e mostrar a lei do cancelamento. Frequentemente, quando a gente tem essa expressão aqui, x mais e igual a y mais e, com certeza vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes. Simplifica o z da esquerda com o z da direita. Mas o que é que nos garante que isso pode ser feito? Imagina que tenhamos uma balança, ou seja, de um lado dela temos x mais e, do outro y mais e. Uma balança totalmente em equilíbrio. Quando a gente fala da lei do cancelamento, a gente está dizendo assim: vamos pegar esse z que é comum de ambos os lados, em ambos os pratos, e vamos tirar ele. O que resta naquela balança, de um lado dela é x e do outro é y, ou seja, x igual a y. É isso que a gente vai mostrar aqui. Queremos mostrar que se x mais e é igual a y mais e, então é porque x igual a y. Para fazer isso, consideremos somar em ambos os lados da equação a parcela menos e. Assim, a gente vai ter o quê? Que x mais e mais menos e é igual a y mais e mais menos e. Só que a gente viu que vale a associatividade. Então, isso aqui, a resposta que a gente obtém é a mesma que se primeiro a gente somar as duas últimas parcelas. E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque quando eu somo z com menos e, eu estou somando z com seu oposto. E, através daquela propriedade do elemento oposto, a gente sabe que um número somado com seu oposto dá zero. Então, eu vou ter x mais zero e aqui y mais zero. No entanto, a terceira propriedade, que é a propriedade do elemento neutro para soma, nos fala que x mais zero é x e que y mais zero é o próprio y. Então, percebam que o que a gente tem é que x é igual a y. Ou seja, aquela história de pegar e simplificar de ambos os lados da equação, a gente podia fazer porque é verdadeiro. Existe como a gente mostrar que isso sempre funciona. Se você ficou com dúvida em alguma etapa da aula, volta no vídeo e assiste ele de novo, pausando e fazendo as anotações necessárias. Tchau, nos vemos no próximo encontro.